Em 1942, Viktor Frankl, psiquiatra austríaco, foi preso em seu consultório pelos nazistas e levado para um trem que ele não sabia onde ia parar. Ele foi encaminhado com aproximadamente 1.500 pessoas durante 2 a 3 dias. Na alvorada do terceiro dia, ele mal conseguia olhar pela janela porque os trens estavam superlotados, mas alguém que estava mais próximo à janela gritou quando viu a placa: Auschwitz. Todas as pessoas dentro do trem gelaram quando viram esse nome, porque eles sabiam que Auschwitz tinha muita fama de ser um lugar onde as pessoas iam para morrer, porque tinham crematórios ali. E aí, logo em seguida, abrem-se as portas dos vagões e entram alguns prisioneiros. E o Victor, ele vê um prisioneiro ali, mais próximo dele, e fica analisando. Ele fala, nossa, esse prisioneiro até que não tá, assim, tá até com uma aparência boa, um rosto rosado. Talvez não seja tão ruim ficar aqui como as pessoas falam lá fora. E aí, logo que ele foi pegar a sua mochila, que eram os seus únicos pertences que ele levou, já os prisioneiros falaram, não, nada de pegar os pertences, vocês vão, sem nada, sair daqui. E aí, saindo, ele se dirigiu a uma fila de mulheres e uma fila de homens. E nessa fila, conforme as pessoas iam andando e ao final tinha um guarda esperando para conversar, ele via que determinadas pessoas iam para o lado direito e outras pessoas iam para o lado esquerdo. A única coisa que o Victor tinha era um manuscrito de uma terapia nova que ele estava pensando sobre, numa nova filosofia, que ele não queria perder, aquilo para ele era muito precioso. E ainda que ele estivesse muito cansado, ele tentou se manter numa postura ereta para que tivesse assim boas condições a hora que se apresentasse para o guarda. O guarda olhou para ele, pôs a mão nos ombros, ficou um pouco na dúvida e acabou mandando ele para o lado direito. Só que um amigo do Victor foi para o lado esquerdo. E aí ele chegou num barracão onde tinham outros prisioneiros já instalados. Ele pergunta no barracão: onde que está o meu amigo P, como ele coloca no livro? Aí um dos prisioneiros muito secamente responde assim: ah, o seu amigo? Seu amigo está ali. E aí ele aponta para uma chaminé a algumas dezenas de metros de distância. Ele falou, ele já virou fumaça, que eram as câmaras crematórias. O Victor leva um choque naquele momento. Daí ele começa a pensar em que pé estão as coisas e reflete se realmente ele vai sair vivo dali. Alguns prisioneiros, com medo do que iam passar lá dentro, acabavam indo até o fio de alta tensão nas cercas que ali tinham para se suicidarem. Mas o Victor apertou mão direita com mão esquerda e prometeu para si mesmo que ele não ia fazer isso, ele não iria para o fio. Victor, ele foi um psicólogo austríaco, só que dentro do campo de concentração, ele não trabalhou praticamente como médico, ele trabalhou a maior parte do tempo escavando túneis para uma empresa ali próxima que contratava os prisioneiros, praticamente como escravos, para trabalhar para eles. Quando ele escreveu o livro, ele não pensou em falar exatamente das atrocidades que se fazia dentro do campo de concentração, mas ele olhou por uma perspectiva psicológica do prisioneiro. A primeira perspectiva de um prisioneiro no campo de concentração. Daí ele coloca 3 fases do prisioneiro no campo de concentração. A primeira fase é a fase do choque inicial, quando o prisioneiro se dá conta onde ele está. Então, essa questão da descoberta da câmara de gás, ou quando o prisioneiro vê outros colegas apanharem, até caírem ou até mesmo morrerem.
pessoas indo morrendo aos poucos por conta da fome que ali se fazia, ou das más condições, ou mesmo quando um prisioneiro era muito novato, eles colocavam esse prisioneiro para cuidar das latrinas, e que ele sentia muito nojo de tudo aquilo. Mas qualquer expressão de nojo, de raiva, tristeza de uma determinada situação, eles apanhavam. Então esse era o contexto que o prisioneiro vivia no primeiro momento. Até o Victor, ele fala que a primeira vez que ele foi tomar banho, porque eles jogaram um cobertor e contaram 1 minuto para todos tirarem suas roupas e jogarem suas roupas dentro daquele cobertor, e a única coisa que sobrou do Victor foi o seu óculos e o seu cinto, que mais tarde ele acabou trocando por um pedaço de pão. E do chuveiro eles até riram quando descobriram que realmente saía água gelada, mas água e não ácido. Quando o Victor se viu naquela situação de ter perdido todos os seus pertences praticamente, até mesmo o seu nome já não fazia sentido mais ali, porque quando o prisioneiro chega no campo de concentração, ele era tatuado com um número, ele virava um número. Ele até brincava que se as pessoas quisessem mudar de profissão, de nome, elas poderiam fazer isso naquele momento, porque não tinham mais documentos, mais nada. Era a existência nua e crua. E logo que ele foi se instalar para dormir, eles dormiam basicamente numa tábua, com 9 pessoas, um único cobertor e 100 travesseiros. Então eles acabavam utilizando o próprio braço como travesseiro. E o Victor fala que o Dostoiévski fala que o homem ele é capaz de se adaptar a tudo, mas só não se sabe como. O prisioneiro no campo de concentração, ele sente muita falta da família. Ele está longe de todo mundo. O Victor mesmo, ele se separou da sua família, sua esposa, por exemplo. No dia seguinte, ele ouviu uma música ao longe, talvez de um violino, e ele sentiu muita solidão naquele momento e começou a chorar, porque naquele dia era o dia do aniversário da esposa dele, e ele não sabia como ela estava. O prisioneiro, numa segunda fase, ele chama de fase da apatia. É como se o prisioneiro fosse morrendo por dentro, é como se ele perdesse os sentimentos, os próprios sentimentos. Talvez, como o Frankl fala, por uma questão de autopreservação. Nessa fase, por ele ter o conhecimento da psiquiatria, ele, vendo uma cena, ele consegue sair de si e ver uma cena que foi um amigo que ele estava conversando um pouco antes do almoço, estava conversando ali com ele e ele acabou morrendo. E ele via esse amigo porque arrastaram ele para o lado de fora, ali do barracão, e ele almoçando via o amigo morto, outros colegas se apropriando da roupa dessa pessoa, se tivesse de repente algum pão dentro de bolso, um cinto, algo que de alguma forma tivesse um valor ali para eles. E totalmente, de uma forma fria, sem pensar naquele ser humano que havia ido embora. O Victor fala que se ele não tivesse pensando nesse aspecto psicológico, para ele, aquela cena, ele teria até esquecido, porque havia se tornado normal ver tantas mortes ao redor. O Victor fala que, por incrível que pareça, ainda que eles fizessem trabalhos forçados, que eles, de alguma forma, tinham que estar sempre trabalhando em condições bem desfavoráveis, porque eles estavam na Polônia e muitas vezes no frio, com um pijaminha bem fininho, as pessoas que mais tinham probabilidade de morrer eram aquelas pessoas, às vezes, até de um porte físico mais forte, mas que tinham trabalhado menos o intelectual delas. Então, as pessoas que tinham o lado intelectual mais trabalhado, elas conseguiam pensar nelas mesmas, conseguiam, de alguma forma, elaborar um sentido para tudo aquilo
e tinham mais chances de sobrevivência. Aqueles soldados que, num primeiro momento, apareceram lá nos vagões quando ele chegou, que estavam muito bem arrumados e corados até, eram os chamados capos. Os capos, eles eram selecionados pelo pessoal da suástica a os que tinham um comportamento de entregar aos outros colegas, de competição, de querer ser melhor ali, não importando os sentimentos dos outros. Esses eram selecionados para liderar os outros prisioneiros. E o Victor fala que ele sobreviveu por uma série de acasos, porque, sinceramente, as melhores pessoas que ali haviam, a grande maioria não voltou. Imagina, quando as pessoas chegavam, 80% acabavam indo para o crematório, só sobravam aquelas pessoas que poderiam estar aptas a esses trabalhos forçados. Teve um momento na vida dele, o Victor, certa vez, ficou doente, e aí ele acabou ficando 2 dias afastado do trabalho. E aí, no retorno, ele ia ser convocado para o turno da noite, que eles trabalhavam, imagina, no frio. Ele sabia que no turno da noite, ele ia se acabar em mais ou menos uns 15 dias. Já existia essa estatística entre eles. Só que, como ele era médico, um dos médicos chamou para ele trabalhar no setor de tifo exantemático, que era uma doença contagiosa que faziam também muitas pessoas morrerem ali. O tifo, ele é uma doença transmitida pela pulga, que ali também não faltava. E aí o Victor pensou, bom, eu vou morrer de qualquer forma, seja no trabalho da noite, seja no setor de tifo. Então, já que eu vou morrer, que a minha morte faça sentido. Então, ele acabou indo para o setor de tifo exantemático. E lá, até é interessante, porque a gente consegue fazer um paralelo na época da pandemia do coronavírus, quando não se tinha oxigênio suficiente para todo mundo. O Victor tinha, por exemplo, num barracão 50 pacientes e vinha 15, 10 aspirinas por semana para ele cuidar desses pacientes. Então ele dividia em setores esses pacientes. Os que estavam muito graves, ele não dava medicação. Os que estavam numa situação intermediária, ele dava, às vezes, meio comprimido, né? E aqueles que estavam um pouco melhor, ele não dava nada também. Ele precisava dividir, de alguma forma, essa medicação para conseguir salvar o máximo de pessoas possíveis, dentro da justiça que ele encontrou dentro dele. O Victor conta que, imagina, você tá preso, então você vai fazendo amizades, afinidades ali dentro. E que os cozinheiros, no geral, se você fosse amigo do cozinheiro, numa sopa rala, onde tinha pouca comida e, por exemplo, pouca linguiça ali, ou uma batata, o cozinheiro, sendo seu amigo, poderia te dar um pouquinho mais de batata, de linguiça, para você ter uma refeição um pouco mais forte. Mas ele conta que havia um prisioneiro, que era cozinheiro lá, que era o único que servia sem olhar a quem. Ele simplesmente, abaixado, pegava sua concha e servia cada prato sem olhar para quem que era. Mas o Victor fala, mas será que se eu fosse o cozinheiro a toda prova e pudesse salvar alguns amigos, será que eu não faria diferente para essas pessoas? Ele também não julgava quem assim o fazia. Teve um momento que o Victor está trabalhando na parte externa, com uma picareta e pensando, e de repente ele pensou sobre a sua esposa, onde ela estaria. E de repente, na mente dele, ela apareceu ao lado. E nesse momento, ele pensou o quanto ele a amava. Ele não tinha certeza se ela estava viva, mas ele pensou
quanto ele a amava, simplesmente pelo seu ser assim, da forma como ela era. E que foi um diálogo muito bom, que fez muito bem a ele. Victor fala que num campo de concentração, o prisioneiro pode ser destituído de toda a liberdade, menos a liberdade última de tomar as decisões frente às situações na sua vida. Apesar do que o prisioneiro vivia ali dentro, as reações que ele teria frente às situações adversas, a escolha era dele. E teve momentos, por exemplo, que ele quis se transferir para um outro setor para ajudar os companheiros de tifo e acabou não indo. Depois ele descobriu que esses companheiros foram mortos. Ele cita novamente Dostoiévski, quando Dostoiévski fala: temo não ser digno dos meus tormentos. E Victor dizia: aquelas pessoas que ali estavam, eu posso dizer que sim, elas eram dignas de seus tormentos. Um colega, certa vez, do Victor, fala o seguinte: nossa, será que depois de tudo que a gente está passando aqui, a gente vai conseguir sair vivo dessa? O Victor pensava diferente. Ele pensava assim: será que depois de tudo que eu estou passando aqui, eu vou conseguir ter um aprendizado para ser uma pessoa diferente depois? Porque, sinceramente, apenas sair vivo ou não daqui, porque, sinceramente, o fato de eu apenas sair vivo ou não daqui é uma vida que não valeria a pena ser vivida. Em alguns momentos, Victor estava em situações assim muito difíceis, duras, até de uma certa solidão. Só que ele fazia alguns exercícios mentais e um deles, ele se via ocupando uma tribuna num lugar bonito, cadeiras confortáveis e as pessoas assistindo a ele. E ele dizia tudo o que ele tinha passado no campo de concentração e o que ele tinha aprendido com isso. E ele fala, quando as pessoas falavam assim: o que eu posso esperar da vida? O Victor pensava diferente, ele pensava assim: o que a vida espera de mim? E ele não fala nesse sentido da vida, do que ela espera de mim, apenas pelo que ele podia falar sobre a vida, e sim como ele poderia agir através da reta ação. Victor fala que, diante do que ele passou, ele poderia dizer que ele viu todas as nuances que ele poderia pensar de um ser humano. E quem é o ser humano para o Victor? O ser humano é aquele que inventou as câmaras de gás, mas o ser humano também é aquele que entrou nas câmaras de gás de cabeça erguida com uma oração nos lábios. A terceira fase do prisioneiro num campo de concentração, segundo Victor, que é a fase da soltura. Será que o prisioneiro fica alegre quando se vê livre? Será que ele se via alegre? E Victor fala que é uma mistura de sentimentos. Existe uma alegria, mas existe muito medo envolvido. Por quê? Você não sabe quem você vai encontrar da sua família. Quem estará vivo? Será que você ainda tem casa? Você não vai ter emprego? Situações de guerra mudam completamente o universo das pessoas. Tinham pessoas que queriam esquecer tudo o que passaram. Tinham pessoas que ficavam pensando: por mais que eu explique para minha família o que eu passei aqui, eles nunca vão compreender completamente como foi isso. Tinham pessoas que queriam fazer prevalecer toda aquela violência que eles viveram ali, eles queriam passar adiante. Então, cada um via de uma determinada forma o que passou. Os prisioneiros precisavam reaprender os sentimentos que estavam escondidos há tanto tempo. Depois que o Victor saiu, ele conseguiu dar encaminhamento à logoterapia, que é a terapia do sentido da vida, que era essa nova filosofia que ele estava estudando, terapêutica. E aí ele fundou a terceira escola de psicoterapia de Viena, com a logoterapia, que é a terapia do sentido da vida. E ele fala um pouquinho sobre a logoterapia, que, por exemplo,
um amigo dele, médico, veio procurá-lo porque a esposa havia falecido. E ele estava inconsolável com essa situação. O Victor o recebe com muito carinho e ele fala assim para esse amigo: me diga uma coisa, se a sua esposa, se você, me diga uma coisa, se você tivesse ido primeiro que a sua esposa, como que ela se sentiria? E aí esse amigo dele respondeu: ela ficaria, seria terrível para ela. Ele falou: então, o fato dela ter ido primeiro é o preço que você teve que pagar para ela não vê-lo ir primeiro. Nesse momento ele agradeceu o Victor, apertou a mão dele e foi embora. O Victor fala que isso não resume a logoterapia, mas que é um exemplo de um atendimento. Depois que o Victor saiu, ele se deu conta que a sua esposa, os pais, os irmãos, 190 pessoas do seu clã familiar haviam falecido. A única pessoa que sobrou foi uma irmã que havia fugido para a Austrália. Ele teve que recomeçar do zero a sua vida. Mesmo assim, ele publicou 32 livros, que foram traduzidos em 27 países. 131 autores se basearam no livro dele. Ele fez conferências em todos os continentes, como ele havia pensado lá no campo de concentração. E em 1984 ele esteve aqui no Brasil. O Victor para mim é uma pessoa que eu tenho um carinho enorme, é uma pessoa que para mim é um gigante, e eu convido você a ler o livro dele, que é Um Homem em Busca de Sentido, que lá com certeza terão mais informações, além das que eu estou dando aqui. Se você gostou desse vídeo, curta, para que eu consiga trazer mais conteúdos desses para você. Um forte abraço.